Crianças, tudo bom? Então, hoje, quarta-feira, a gente vai continuar trabalhando o gênero textual, o texto dramático, que é um texto que é para ser encenado em um teatro, né? Para fazer um teatro. A gente vai ter um videozinho aí ensinando esse teatro da Cigarra e as Formigas, que vocês começaram a trabalhar ontem. Em língua portuguesa hoje, além de assistir o vídeo, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão ler e vão gravar essa leitura para mim, para que eu possa ver como está evoluindo a leitura de vocês, tá? Não precisa gravar lendo o texto todo. Pode ser um vídeo de 1 minuto que fica bom para carregar no WhatsApp. E enviar para a tia no particular, tá bom? Envia no privado, por favor, tá? A tia queria só chamar a atenção porque amanhã, quinta-feira, a gente vai fazer uma tarefinha de português continuando trabalhando na Cigarra e as Formigas. E a gente precisa lembrar que o texto dramático é um texto feito para teatro e quando os atores vão contracenar, eles precisam saber exatamente o que fazer naquele momento. Então, tá vendo essas frases que vem aqui entre parênteses? Entram 4 crianças no palco, os narradores, ou seja, é necessário que nesse momento entre 4 crianças. Você não vai ler lá no teatro, mas as crianças sabem que elas têm que entrar no palco, né? Depois o narrador 1 fala a frase, o narrador 3, e aí vem assim, ó, formigas entram em cena e começam a trabalhar fora do formigueiro. Ou seja, os atores que vão fazer as formigas sabem que agora, depois que fala a formiga boa, é o momento delas entrarem em cena, certo? Todas essas frases que estão entre parênteses são chamadas de rubrica. Elas servem para dizer o que tem que acontecer naquele momento do teatro. Não é uma fala do personagem, mas é uma instrução do que vai acontecer. Então, amanhã, quando vocês forem olhar a atividade, vai estar lá falando sobre a rubrica. Na atividade de ontem, já tinha explicando lá, né, o que é o texto dramático e o que é a rubrica. Então, saibam que essas falas que estão entre parênteses, que não é a fala do personagem, que é as falas que dizem o que vai acontecer naquele momento do texto, do teatro, são as rubricas, né? Então, por exemplo, ó, 1, 2, 3, as cigarras começam a cantar. Ou seja, nesse momento, os personagens, os atores que fazem as cigarras precisam começar a cantar, né? Então eu tenho que prestar atenção nisso. Oba, toca a campainha. Nesse momento vai tocar uma campainha. Viemos em busca de um agasalho, tosse. Ou seja, quem tá fazendo o ator tem que tossir, né? Viemos em busca de um agasalho. Isso é atuar, né, meus amores? Dito isso, então a atividade de português hoje é ler o texto. Pra ficar bonitinho no vídeo, ler 2 vezes sem estar gravando. Ou então, mamãe, grava 3 vezes. Vai que de primeira fica muito bom, fica bonitinho, né? E aí a mamãe grava 1 minuto de vídeo, você lendo com a voz bem impostada para te entender a sua fala, né? Que se você ler muito baixo eu não vou conseguir ouvir, ok? Aí li o texto, fiz o vídeo para prof, mandei no privado. Vou fazer minha tarefinha de artes. Vou pegar meu caderno de desenho, vou pôr a data, vou fazer o cabeçalho, né? E vou pôr esse título aqui, ó. A tia vai até apagar esse aqui daqui a pouquinho, ó. A cigarra e as formigas. Vou pôr o título. As cigarras e as formigas, lá no meu caderno de desenho, abaixo do cabeçalho. E aí vou fazer o desenho do meu texto, né? Da minha história, do meu texto dramático. Se eu desenhar uma cigarra e uma formiga, é condizente com o meu texto? Não, o título já é As Cigarras e as Formigas, mas acontece toda uma história. Então eu preciso desenhar ilustrando esse texto, não desenhar qualquer coisa, né? E não esqueçamos, lindo e colorido. Eu recebo muito desenho preto e branco. Não, vamos colorir, né, meus amores? Pôr margem no caderno porque o capricho continua. Terminei artes, vou para matemática, de copiar no caderno, tá? Faço meu cabeçalho bonitinho
e vou copiar a tarefa. Então, eu tenho uma tabela cujo enunciado diz o seguinte: Pedro marcou em uma tabela quantos dias de sol, nublados e chuvosos tiveram no mês de julho. Então, essa aqui é a tabela. De sol, um risquinho para cada dia de sol. Nublado, um risquinho para cada dia nublado. Chuvoso, um risquinho para cada dia chuvoso. Beleza. Pinte o gráfico. Tá vendo que o gráfico não tá colorido? Pinte o gráfico utilizando os dados da tabela e depois responda as perguntas. Tia, mas tem uns aqui que não tem desenho. Ignora, eu só vou usar a coluninha onde tá os desenhinhos do tempo, tá? Então, de acordo com a tabela, eu vou ver quantos dias de sol teve e vou pintar. Quantos dias de nublado e quantos dias chuvosos. E aí vou para as perguntas. Se ele marcou tantos dias de sol, tantos dias de nublado e tantos dias chuvosos, juntando esses dias ensolarados, nublados e chuvosos, quantos dias ele observou o céu? Pedro observou o céu durante quantos dias? Porque todos os dias que ele observou estão anotados. Quantos dias que ele anotou? Número 2. Qual foi o tempo que predominou? Você vai escrever aqui para mim se teve mais dias de sol ensolarado, nublados ou chuvosos. Se for mais dias de sol, coloca aqui dias de sol ou dias ensolarados. Se for mais nublados, escreve nublados. Ou se for chuvoso, você escreve chuvosos, ok? Número 3. Quantos dias não apresentaram chuva? Eu não quero saber quantos tiveram chuva, eu quero saber quantos não tiveram chuva, que o Pedro anotou na tabela dele. Ou seja, se não teve chuva, esses dias fazem parte dessa resposta. Quantos dias foi? Número 4. Quantos dias nublados houve a mais do que ensolarados? Nublados tiveram uma quantidade, ensolarados tiveram outra quantidade. A perguntinha a mais já indica uma subtração. Quantos a mais, quantos a menos? Porque até um determinado tanto eles estavam iguais. A partir dali um para e o outro continua evoluindo nos números, na quantidade. Então, eu vou fazer uma continha de menos entre ensolarados e nublados e ver quantos dias nublados houve a mais que ensolarados, tá, meus amores? Beijos!